A paz do Senhor, queridos professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa EBD Online, aqui no seu canal oficial da IEADALP. Estamos juntos para mais uma pré-aula. Desta feita, vamos explorar os conteúdos da lição de número 13. Está na moda a falácia dos modismos religiosos. Esta lição será apresentada no próximo domingo, dia 29 de dezembro de 2024. É a última lição deste trimestre. Então, vem comigo, vamos aprender juntos. Querido professor, se você tem a oportunidade de ministrar sua aula numa sala anexa ao templo, não perca a oportunidade de trazer ideias novas para os seus alunos. Por exemplo, receba-os com música. Coloque um hino evangélico bem animado, bem ritmado, para que eles entrem na sala já no clima do aprendizado. E também, para todos os professores, não esqueçam de dar uma saudação calorosa para os seus alunos. Cumprimente-os. Peçam para que compartilhem como foi a sua semana, o que fizeram de bom, coisas interessantes que aconteceram com eles. Não esqueçam também de cumprimentar de maneira especial os visitantes da sua classe. Pergunte-os o seu nome, de onde são, qual igreja fazem parte, se são evangélicos, se não são. Enfim, façam um acolhimento de primeira qualidade para que este visitante retorne e tragam outras pessoas com eles. Então, esta sua aula, neste momento inicial, vai ser de acolhimento para os seus alunos e para os visitantes. Na sua aula propriamente dita, é interessante você começar com um resgate da lição anterior. No nosso caso, a lição 12. Pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. Então, façam uma breve revisão desta lição. Pode ter na sala alguns alunos que não assistiram à aula no domingo anterior. Tem também os visitantes. E é interessante vocês fazerem este breve resgate. Então, façam um resumo rápido da lição anterior. Também, não esqueça de fazer uma dinâmica de quebra-gelo logo no início da aula. É muito interessante também para provocar esta interação e quebrar a timidez dos seus alunos. Aqui na descrição do vídeo, eu estou disponibilizando dois modelos de atividades de dinâmicas de quebra-gelo para você escolher uma e fazer com a sua turma. E aí, após a dinâmica, vamos já aos objetivos da lição de hoje. Fez a revisão da lição anterior, apresentou a dinâmica de quebra-gelo, e aí vamos para a lição do dia. Os objetivos da lição 13 são 3. Entender o que é superstição religiosa, identificar os diversos modismos religiosos contrários à fé cristã e explicar que compartilhar nossa fé não é uma opção, mas uma ordem bíblica. E aí, você já pode começar com a leitura em classe. E eu ressalto sempre, é muito importante que você realize a leitura bíblica em classe com os seus alunos. De preferência, faça uma leitura orientada. Cada aluno lê um versículo. Tenha muito cuidado com os alunos que você não conhece ainda, os visitantes, para que você não possa constrangê-los. Então, de repente, tem um aluno que está visitando e não sabe ler. Então, não direcione. Da mesma forma que você não deve direcionar perguntas para os seus alunos. Você deve ministrar a sua aula e quando tiver uma pergunta, um pedido para que alguém leia um versículo bíblico, você jogue para a turma para que os voluntários se apresentem. Dessa forma, você evita constrangimento para a sua turma de juvenis. Então, no início da sua aula também é interessante você fazer várias perguntas. E essas perguntas possivelmente não serão respondidas. E você também
não as responda neste momento. Você vai deixar porque essas perguntas elas serão respondidas no decorrer da sua aula. Será um resgate dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a lição do dia. E aí você faz as perguntas, se eles não responderem, você também não responda, e durante a aula essas perguntas serão respondidas. E aí, obviamente, no final da aula, você pode retomar com essas perguntas e, caso não tenha sido respondidas, aí sim, você dará as devidas respostas, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico é a superstição religiosa. Então, é um tema muito atual, é um tema que certamente os seus alunos conhecem bastante, principalmente em relação à superstição no mundo secular. Então você vai fazer esse link. Então, primeiro, para nós falarmos de superstição religiosa, nós temos que saber o que é superstição. Então eu peguei aqui para os senhores o conceito do dicionário Aulete. Você pode consultar outros dicionários, mas o Aulete, da língua portuguesa, ele diz que superstição é a crença não fundamentada na razão, que geralmente leva em conta ideias místicas, presságios tirados de acontecimentos recorrentes ou coincidentes. Em outras palavras, o que o dicionário Aulete quer dizer é que ser supersticioso é acreditar em objetos, em situações, em ações que podem trazer sorte ou podem trazer azar. E aí o nosso país, que é um país, infelizmente, muito místico, nós temos diversos exemplos disso. Por exemplo, superstições que dão azar, passar por baixo de uma escada, cruzar com um gato preto, armar um guarda-chuva dentro de casa. Então, a crendice popular diz que essas práticas trazem azar. Por outro lado, as mesmas crendices dizem que algumas superstições elas trazem sorte. Por exemplo, ver uma estrela cadente e aí você faz um pedido, colocar dinheiro na sua carteira no dia 31 de dezembro, último dia do ano. E aí, segundo essa crendice, você vai ter dinheiro o ano todo. Dar um mergulho no mar assim que romper o ano, e aí você vai deixar as mazelas lá no mar e vai ter um ano muito limpo. Então são essas crendices e todas elas estão totalmente indo de encontro ao que diz a palavra de Deus. São práticas proibidas tanto na época da lei quanto na época atual. Então a Bíblia Sagrada ela condena quaisquer tipos de superstições. E aí falamos da superstição propriamente dita e vamos delimitar para a superstição religiosa. Professor Jairo Freitas, mas existe crente com superstição? Sim, infelizmente existem pessoas na nossa igreja, nas igrejas evangélicas, que ainda praticam superstições. Exemplo, quem nunca entrou numa casa e viu lá a Bíblia aberta no Salmo 91, com aquelas páginas amareladas, e aí, dependendo da intenção do coração daquela pessoa, ela pode estar praticando uma superstição, dizendo que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai proteger a casa de todo mal, vai proteger aquela família. Também as famosas caixinhas de promessas, lá nos anos 70, nos anos 80, elas foram muito utilizadas, e aí a pessoa ia lá, tirava um versículo e achava que aquilo ali era a voz de Deus diretamente para ela. Teve até um pastor, certa época, que disse que iria criar uma caixinha de promessa só de lapada, mas depois ele desistiu porque aí não teria sucesso nas vendas. Mas também, de certa forma, era um tipo de superstição. E a nossa lição, ela traz os exemplos de alguns movimentos. Eu acho muito interessante quando o comentarista falou sobre o movimento Nova Era. E o que é o movimento Nova Era? O movimento Nova Era, ele teve início lá nos anos 60, é um movimento que
foi a união, surgiu através da união de vários movimentos de contracultura. E o que são movimentos de contracultura? São movimentos que se colocam contra a ordem estabelecida, contra os costumes vigentes. Então, um bom exemplo disso são os hippies. Os hippies, eles pregavam a liberdade de expressão, eles pregavam que as pessoas tivessem liberdade de fazer tudo aquilo que quisessem, o pacifismo. Um outro exemplo, lá na Universidade de Paris, ocorreu um movimento em 1968 que ficou conhecido como Movimento Maio de 68. Essas pessoas, esses alunos, em tese, eles diziam que estavam protestando a favor da paz, contra o governo militar nos países da América Latina, mas, na verdade, eles estavam protestando para que houvesse imoralidade, liberalismo dentro da universidade. Então, eles eram favoráveis, por exemplo, a um alojamento único para homens e mulheres, onde eles pudessem ficar juntos, praticar sexo, praticar orgias e outras coisas. Então, é mais um movimento de contracultura que surgiu já nos anos 60 e que foi se expandindo. E é importante, professor, você passar para o seu aluno que tudo isso está sendo um preparo para o governo do anticristo. Então, as pessoas lá nos anos 60 se assustavam com isso, hoje ninguém se assusta mais com essas coisas. Ou seja, já as pessoas estão ficando com a mente cauterizadas e, de repente, nada disso mais assusta. É o governo do anticristo sendo preparado para reinar. Infelizmente. Temos aqui um versículo da palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 11 e 12, que trata bem disso. Ele diz assim, o apóstolo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vocês veem, prezados professores, que este trecho bíblico ele já é um alerta, porque existem diversas dimensões, e essa dimensão da luta do espírito contra a carne é muito destacada na Bíblia Sagrada. Então, deixe claro para os seus alunos que vivemos cotidianamente numa luta, numa guerra espiritual, numa guerra do espírito contra a carne. Em outras palavras, este versículo é um chamado para que nós possamos compreender a natureza espiritual e possamos estar sempre juntos, sempre prontos a lutar contra as hostes satânicas. No segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui, fé cristã não é superstição. E aí você pode deixar claro também para os seus alunos isso que nós falamos sobre os símbolos cristãos que não são amuletos. E muitas pessoas querem transformar o Salmo 91, querem transformar uma caixinha de promessa em amuletos. Sobre isso, eu anotei para vocês aqui uma frase bem interessante do reformador Martinho Lutero, quando ele disse o seguinte: fé e Deus não se podem divorciar. Aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, isso digo, é propriamente Deus. O que Lutero está querendo dizer nesta frase é que a pessoa que deposita sua confiança em dinheiro, em status, em superstições, em quaisquer outras coisas, está, na verdade, colocando este algo como Deus. Está substituindo Deus por este procedimento. E aí, você também pode fazer uma conexão, lembrando que você é professor da turma de juvenis, os seus alunos estão no ensino médio, você pode fazer também conexão com alguns pensadores que os seus alunos estão estudando, pensadores da antiguidade e até do século passado. Então, por exemplo, Karl Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Ópio era um remédio que era dado para as pessoas ficarem anestesiadas e não sentirem dores, não pensarem mais em mais nada. E aí, quando Marx disse que a religião era o ópio do povo, ele dizia que a igreja servia só para isso,
para enganar as pessoas. Porque com o ópio, ele trazia este poder sedativo, mas as pessoas ficavam dependentes e alienadas. Então ele dizia isso, que a igreja deixava as pessoas dependentes e alienadas. Nietzsche defendeu que as pessoas podiam viver sem limites. Nietzsche é o autor daquela famosa frase, Deus está morto. E ele dizia que não era necessário ter limites. Cada um podia viver da maneira que quisesse. Seguindo esta mesma linha, Jean-Paul Sartre, outro filósofo também, ele dizia que cada pessoa deveria viver a sua verdade, que a verdade é relativo. Ou seja, se eu acho que me prostituir é errado, eu não devo praticar. Mas se eu acho que é certo, eu devo praticar e não tem nenhum problema nisso. Eu não estou cometendo pecado, não estou cometendo nenhum tipo de erro. Era o relativismo também defendido por Jean-Paul Sartre. Relativismo foi defendido por muitos pensadores e Sartre foi um deles. Então, para contrapor a essas ideias desses teóricos, você vai trazer a Bíblia Sagrada. E a nossa lição bíblica, ela fala de algo muito importante, que é o discernimento espiritual. Então, trabalhe com o seu aluno para que ele tenha o discernimento espiritual para não cair nessas ciladas. E o discernimento espiritual, ele vai conseguir, através da oração, da leitura da palavra de Deus, da ida à igreja, da comunhão com os irmãos. Então, tudo isso dará este suporte para que o seu aluno consiga vencer as ciladas do diabo. O nosso terceiro e último tópico está aqui na nossa lição de número 13. O que fazemos com o que cremos? É o nosso último tópico. O que fazemos com o que cremos? Então, o comentarista ele deixa claro que nós somos chamados a combater os modismos religiosos. E dentro desta linha existe um outro modismo, que já vem de algum tempo, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Acho que todos vocês já ouviram esta frase de alguma pessoa. Todos os caminhos levam a Deus. E esta ideia, ela está totalmente errada, porque nem todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva a Deus é só e tão somente através do seu Filho Jesus. Então, estimule os seus alunos para que eles estudem a palavra de Deus, para que eles estudem uma literatura sadia de escritores que tenham compromisso com a palavra de Deus. Deixe claro também para os seus alunos que eles não tenham vergonha de defender a sua fé, de compartilhar a sua fé. Lá na escola, na universidade, nós temos uma geração de educadores que, infelizmente, está na sala de aula para doutrinar, para fazer militância. E eu digo isso por experiência própria, que eu também sou professor universitário e vejo lá inúmeros colegas doutrinando, fazendo militância, querendo destruir os valores cristãos, querendo destruir os valores da família. E o seu aluno, ele tem que estar com esta ferramenta. Para isso, ele tem que ler a palavra de Deus. Ele tem que orar, tem que buscar o Senhor, porque somente desta forma ele vai conseguir fazer a diferença. Eu tenho visto, infelizmente, muitos alunos meus lá na universidade que, ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. Então, querido professor, trabalhe com seus alunos sobre isto, converse com eles, oriente-os para que eles sejam sal, para que eles sejam luz, para que eles não sejam influenciados, mas sim influenciadores. Que usem a internet para pregar a palavra de Deus, que não sejam um agente secreto nas Forças Armadas, na Polícia Militar. Nós temos o serviço de inteligência, é aquele militar, o policial que vai trabalhar na rua disfarçadamente, está lá no bloco de carnaval, disfarçado, ninguém sabe que ele é policial, porque ele quer justamente averiguar a situação, prender algum meliante. E existem também, infelizmente,
os cristãos secretos. Crente, agente secreto, crente do serviço de inteligência. Passa 4, 5 anos na faculdade, ninguém sabe que ele é crente. Lá no final, quando vai ter o culto ecumênico, chega alguém dar a paz do Senhor a ele, aí os colegas dizem, e tu és crente, fulano? Então trabalhe com ele essa questão de ser um defensor da fé. Mas deixe claro que para ser um defensor da fé na universidade, ele tem que estudar a palavra de Deus, tem que ter conhecimento, tem que estudar os pensadores, tem que estudar teóricos seculares, tem que estar preparado para levar a mensagem da palavra de Deus, ok? Para encerrar a nossa pré-aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 dinâmicas para vocês utilizarem. Sempre lembro que a dinâmica do início é a dinâmica quebra-gelo, dinâmica lúdica. A dinâmica de conteúdo, você pode aplicá-la no meio da aula ou no final. Normalmente, no meio da aula, porque há uma quebra do conteúdo pedagógico. Então, se puder, no meio da aula, faça uma contextualização e use uma dinâmica para quebrar o conteúdo didático. Estou deixando 3 dinâmicas: debate da verdade, caça ao erro e testemunho de discernimento. Escolha a que você preferir, elas estão aqui na descrição do vídeo para que você possa utilizar com os seus alunos. Lembrando também, professor, nós estamos na última lição do trimestre. Então, encerre a sua aula fazendo um link para as lições do próximo trimestre. Faça uma breve apresentação das lições para que os seus alunos sintam-se motivados a voltarem no trimestre seguinte. O trimestre de juvenis, as lições de juvenis estão sendo muito abençoadas porque as temáticas são excelentes. Temáticas que unem conteúdo bíblico com conteúdo filosófico, sociológico, secular de uma forma geral. Então, são lições, principalmente para a faixa etária deles, lições extremamente importantes. Aproveitando também a última aula do trimestre, você também pode fazer uma avaliação com seus alunos. Então, na descrição do vídeo, eu compartilhei aqui um texto de minha autoria sobre avaliação formativa e somativa. Como eu posso fazer uma avaliação com os meus alunos da turma de juvenis? Na minha turma tem aluno que já está no final do ensino médio, tem aluno que não sabe ler. Como eu posso fazer essa interação desses alunos e aplicar uma avaliação? Estou deixando aqui na descrição do vídeo este material para que você também possa utilizar e fazer uma avaliação com os seus alunos, ok? Sinta-se à vontade, compartilhe. É interessante também você dinamizar as suas aulas, façam desafios trimestrais com seus alunos. Façam, por exemplo, na aula passada, no trimestre passado, nós tivemos sobre o Apocalipse. Então, você poderia ter feito um pedido para que eles fizessem uma matéria de jornal, supondo que o jornalista estivesse aqui durante a grande tribulação. Na lição anterior, sobre os profetas, poderiam fingir que ele era um profeta Jonas e estava escrevendo para um profeta, explicando a sua experiência. Ou seja, façam desafios trimestrais e premiem os melhores trabalhos, para que os seus alunos sempre se motivem e sempre estejam ocupados na sua classe. Prezados professores, agradecemos por vocês estarem conosco em mais uma pré-aula. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, para que mais professores sejam alcançados. Sua opinião também é muito importante. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Certamente ela ajudará a melhorarmos o nosso conteúdo. Tenha uma excelente aula, um excelente final de trimestre. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E um feliz 2025 para você, sua família, seus alunos e toda a comunidade evangélica. Um abraço, Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.